Preto Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Salve! Salve! Estamos começando mais uma transmissão. Preto Podcast. Preto Podcast. Hoje um bate-papo especial com as meninas aqui. Afroempreendedoras retadas. As convidadas de hoje tem muito para contar. Vou até parar aqui que o Thiago fica reclamando que eu fico me alisando. Galera, antes de tudo, a gente quer lembrar vocês que a gente ainda está em um momento de pandemia, né? Então, tomem suas vacinas. Se não tomou a primeira dose, vá tomar. Tome a segunda, tome a terceira de reforço. Tome a vacina da gripe. Use sua máscara, né? Não deixe de usar máscara para a gente voltar a trabalhar de verdade. Então, vamos voltar aí, né não, Thiago? Seguir os protocolos, velho. Seguir os protocolos é super importante. Todos os dias pra gente seguir essa dinâmica, que a dinâmica voltar a acontecer de verdade, não ficar nesse para que a gente tá, nesse risco de ser contaminado. Eu quero hoje já pedir aqui pra galera seguir aqui, você que tá aí assistindo, ouvindo, seguir a gente nas plataformas digitais aí, na plataforma de streaming que você ouvir, seja Spotify, seja Deezer. E seguir a gente aqui no canal do YouTube, porque a gente está fazendo esse trampo e está percebendo que tem muita gente assistindo, mas tem pouca gente se inscrevendo. Dá essa ajuda a gente aqui. Nós estamos hoje na Casa de Rosa, nesse lugar especial. Já vamos emendar logo para a galera que abre as quintas, sextas, sábados e domingos. Não, sextas, sábados e domingos. Sexta, sábado e domingo. E pedir a você para fazer essa visita aqui, esse espaço que a gente tem gravado aqui. Mandar um abraço para a tia Rosa e para a Roberta. Exatamente. E agradecer também a Realeza, apesar Isso de aí, que tem uma dívida enorme comigo. Tem uma dívida enorme, né? Siga lá, Vista Realeza. É a marca do nosso amigo Thiago aqui. É nosso apoio, nosso patrocínio de verdade. Então segue Casa de Rosa, segue Vista Realeza e segue também o Preto Podcast no Instagram. E se inscreve, galera. Se inscreve. Você assiste o programa, mas se inscreve aí no YouTube, porque a gente precisa dessa força de vocês. Vamos começar o nosso bate-papo. Mais um episódio importantíssimo. Mais um episódio do Preto Podcast, um episódio muito importante, especial, com as meninas Dandacaiá. Sejam bem-vindas, meninas. Ah, obrigada. Super bem-vinda, Mônica e Jéssica. Ah, é porque eu confundo Jéssica e Jamília, eu fico sempre na dúvida. São irmãos, agradecer a vocês aí pela presença e para vocês contarem a história aí da Dandacaiá, como é que começou essa vida empreendedora de vocês aí. Esse bate-papo nosso aqui é bem tranquilo e queremos que vocês contem essa história aí, porque nós passamos a investigar, todo mundo já conhecendo todo mundo do meio do afroempreendedorismo. E sempre tem um número muito grande de afroempreendedoras. E vocês são uma loja que tem um conceito que remete ao que a gente trabalha, mas também assim que chama muita atenção, porque são 3 empreendedoras à frente de um processo que assim, é uma loja, é um salão, né? São várias mulheres envolvidas nesse processo, só mulheres no atendimento. Então eu queria conhecer como é que vocês começaram aí essa história bonita que vocês estão construindo. Quais são as dificuldades e quais são as glórias dessa história. Exatamente. Vamos nessa. Comecem por onde vocês quiserem. Como é que começa a Dandacaiá para ficar mais fácil? Não sei. Quer começar a falar, Jéssica? Não, você que vai começar. Você que sem timidez, fique à vontade. Aqui é um bate-papo leve. Certo. Na verdade, eu e Jéssica éramos artesãs e empreendíamos individualmente, né? E isso foi em 2014. Foi antes? 2013. Então. E aí eu comecei a viajar, né? Quer dizer, antes disso tiveram alguns encontros com projetos, né, sociais no terreiro que nós fomos iniciadas. Tivemos participação de algumas instituições e entidades que também, né, nos forneceram base, né, para a gente começar a entender como escoar nossas mercadorias, as mercadorias que nós produzíamos. E eu comecei a viajar para fora de Salvador e aí eu juntava com Jéssica. Jéssica, eu vou viajar para tal lugar.
eu levo minha mercadoria, a sua, né? Aí a gente fazia um preço e eu revendia a mercadoria dela e ficava com valor a mais. Então, eu comecei a fazer isso com outras pessoas também que eu conhecia que empreendia. Aí, a gente deu uma parada nisso em 2017, não foi? Ai, data comigo. Foi é bem 2017, que complicado. foi quando eu parei. Foi, Foi. que eu também estava grávida. Foi. Aí, quando a gente parou em 2017, a gente teve a ideia de um local fixo, né? Que a gente não pretendia parar de empreender, porque a gente gosta desse movimento, né? Aí, pensamos no local fixo. E quando a gente pensa no local fixo, né? A gente que é preto, a primeira coisa que a gente pensa é o lugar mais baratinho, periferia, etc, etc. E aí a gente começou a procurar lugares. E aí eu disse assim, ó, Jéssica, eu tô cansada da gente ter que ficar em lugares não centrais. Eu vou no shopping perguntar quanto é. Eu chamei ela de maluca, né? Enfim, eu sempre botando, né, o freio e ela, não, vamos. Meteu as caras e foi. A gente sabe como é que funciona mesmo. E aí eu falei, não, vamos ver quanto é que é pra... Tipo, loja, eles nem queriam conversar. Eu não sabia nem quanto era o valor de uma loja, porque automaticamente as pessoas bloqueiam você. Você não vai ter essa possibilidade. Você tem certeza? Isso aqui é um shopping. Hein? Olha, você é preto, né? Nas entrelinhas sempre Você fica quer isso. mesmo isso? Não apresentaram a proposta de loja, só apresentaram para mim a proposta do quiosque, inicialmente. E aí foi uma correria danada para sair esse quiosque, né? Projeto. Várias enfim, coisas, não é só construir um negocinho e botar lá, não é. A gente muitas precisou- regras, e pra gente tem mais regras ainda, né? A gente sabe disso. Foram muito mais regras, assim. Foi muito caro o quiosque, muito caro. Você não tem noção. Porque a gente teve que se basear numa pessoa que já fornecia para o shopping, entendeu? Então, tudo para shopping é 100 vezes mais caro. Sim, Um pedreiro quando você- é 100 vezes mais Quando você caro. fala o nome shopping. Pronto, o povo acha que a gente está rico, meu E Deus. o massa, o difícil de entender é que é um shopping central, né? Exatamente, exatamente. Grande shopping. E a É um maioria shopping popular. e a maioria de consumidor é negra, É, né? nossa. É a maioria é o nosso negra. dinheiro que circula Exatamente. mais ainda ali naquele shopping. Exatamente. Então a gente achou muito ousadia. A gente está com o dinheiro circulando e a gente não tem uma fatia desse mercado, né? E aí a gente ousou, né? Colocar O quiosque. o quiosque, né? E pensamos em comprar mercadorias de diversos empreendedores. Não era consignação, a gente comprava a mercadoria na mão deles E revendia. e revendia. A gente fez né, acordo com alguns e a gente fazia essa revenda, era revenda no quiosque. Mas era muita procura. São muitas pessoas negras que não têm como escoar sua mercadoria. Então era muita procura e a gente tinha um quadradinho pequenininho de 2x2. Então não tinha como a gente enfiar tanta coisa. A gente queria colocar, mas não tinha como. E a gente pensou em um espaço maior, inclusive. Aí você quer contar essa parte que a gente já foi para shopping, para loja. Não foi nem dentro, né? Não foi. Na verdade, como eu falei, a gente já foi na intenção da loja, mas no shopping a gente não teve essa possibilidade, nem foi oferecido nesse caso, não foi apresentado para a gente e a gente, enfim, ficou sabendo a partir daí valores. A gente ficou por dentro de valores, a burocracia que é imensa para quiosque piorou para a loja. Né? Então, quando a gente falou em loja, eu sou transista, né? Há alguns anos, na verdade, iniciei, aí é que entra a Mônica. Eu iniciei, mas eu fazia faculdade na época, então eu não me enxergava ser transista como minha profissão principal. Nem como profissão, na verdade. O preconceito já partia de mim. Para mim era só um hobby, uma diversãozinha, né? Só trançar Não, cabelo. nem cobrava assim muito tal. Fazia mais próximos e depois eu comecei a cobrar. Aí eu fui convidada por Mônica, que é a primeira vez que eu ministrei, né? Administrei uma turma maior, né? Para poder ensinar. Aí eu fui convidada por ela,
tendo como base alguns projetos, né, como ela já falou. Foi um projeto em parceria com a Petrobras e com a Enonia, incluía o terreiro que a gente foi iniciada e eu era a facilitadora desse projeto. E aí, quando falaram de oficinas para jovens, eu pensei na estética negra. Aí, Jéssica já era uma referência para mim, né? Que ela sabe de maquiagem, sabe de cabelo, enfim. Aí fui fazer, depois que eu percebi que boa parte da grana eu estava conseguindo pagar, né? Claro, com a ajuda de meu pai, a minha pós-graduação. E aí eu percebi que eu estava errando, porque eu não estava recebendo grana na parte que eu era formada, mas eu estava pagando para bancar minha faculdade, entre aspas, né? A área que eu fui formada, com a estética afro. Aí eu peguei e sentei e não, peraí, freiei e vou investir no que está me dando a grana e o que é que eu gosto também, né? Aí eu comecei a enxergar como profissão. Aí fui aos poucos e atendendo mais a domicílio porque eu não tinha um local. Então a ideia da loja também era para trazer um salão afro para Dandacaiá, para a loja. Né? Eu já trabalhava com a estética afro, então eu queria um ponto fixo para poder não ficar rodando, né? Porque eu não tinha cliente só em Salvador, tinha em Lauro, tinha em Candeias, tinha em Camaçari, então era muito era. Já que a gente chegou a gente já colocou o carro na frente dos bois, né? A gente sempre começa e agora eu vou entrar porque vocês já vieram falando formação e tal. Eu quero saber quem são vocês. A ideia é quem é Jéssica, né? Quem é então quem é a pai, ideia, quem é mãe, quem é, de onde vem, qual a ideia, quando você formou, qual a ideia, por que empreender, né? Eu quero que vocês me contem um pouco dessa história de vocês. Jéssica Barreto, irmã de Jamile Barreto, também sócia, filha de Maria Barreto, de Marielson Barreto, que tiveram padaria, mercado. Quando eu era pequena, eu lembro que uns 7 anos, 8 anos, eu já participava ali do caixa, da venda no mercadinho 3Js, que era de Jéssica Jamile Jefferson, que é meu irmão, então o nome era 3Js. Então, esse lado ainda empreendedor que eu não sabia que tinha, na verdade, veio mais de minha mãe até do que de meu pai, que meu pai sempre esteve junto com minha mãe, mas minha mãe sempre foi a mais ousada. Digamos que entre eu e Mônica, eu sou meu pai e Mônica é minha mãe, porque minha mãe mete as caras mesmo, minha mãe... mesmo tendo largado, né, a profissão dela para poder cuidar da gente, ela sempre procurava vender quentinha, vender em todos os bairros, né, que a gente morou em alguns, né, Resgate, Tancredo Neves, Parque São Cristóvão, né, que foi onde eu mais lembro. São Gonçalo, quando eu era pequenininha. Então, esse lado empreendedor sempre veio eu enxergo dos meus pais, né? Só que eu não me via como uma empreendedora. Como eu disse, eu sou formada em enfermagem, eu fazia pós em obstetrícia e aí eu me via como uma enfermeira, né? E não, mesmo já sendo empreendedora sem saber. Mundo colorido da estabilidade, tudo tranquilo. Isso. E aí foi que como eu falei, na época que a Mônica estava grávida, a gente estava inclusive expondo lá em Cachoeira. Eu preocupada com ela, o sol quentíssimo. Mulher, você está grávida, tinha 3 meses mais ou menos, né? E eu grávida já, sem saber, e eu morrendo de cabeça, achando, não, deve ser energia do lugar, Cachoeira, você sabe como é, né? Eu morrendo de cabeça tonta ali debaixo, não fique no sol, não, deixa que eu fico lá vendendo nosso artesanato e tal. Aí depois eu descobri que estava mais perigosa, porque eu estava bem no início da gravidez e ela já tinha uns 3, 4 meses, né? Que é a diferença da idade de nossas filhas. E aí foi depois de ter filha, né? Nesse período da gestação que eu percebi que eu tinha que investir no que eu gostava também e no que estava me trazendo a grana mesmo, real. Que se eu conseguir, como eu consegui, né, alcançar várias coisas com dinheiro de trança, dinheiro da estética afro mesmo. E é isso, essa é a Jéssica, né, hoje sócia da Dandacaiá, junto com Mônica e com Jamile. Quem é Mônica? Você não falou que você tem filha. Falei que eu tenho filho. Falou de Falei Dara. de Dara.
Não falei o nome dela, né? Minha filhinha Dara, bem quietinha, tranquila, mentira. Eu acompanho nas redes sociais. Bem tranquila. Meu furacãozinho. Então, eu sou Mônica Santos, sou mãe de dois filhos, um de 11 anos, Inácio, e a Ilê de 4 anos, que vai fazer 5 agora esse mês. Eu tenho um emprego, né, fixo, eu trabalho o dia inteiro. E também sou sócia da Danda Caiá, né? Empreender, para mim, é movimento. Eu falei isso anteriormente. É algo que, para mim, está inerente ao que eu sou, sabe? Eu sou assim. Eu me movimento e para mim, nunca está o suficiente. Nunca é suficiente nada. Então, a gente abriu um quiosque, eu falei, a gente tem que abrir uma loja. Depois da gente abrir uma loja, eu falei, a gente vai abrir filiais em tal lugar, porque eu sei que se a gente for abrir ali... Então, eu sou inquieta. Então, para mim, empreender é algo que é prazeroso, apesar de que os negócios, quando a gente abre negócios, a coisa fica bem mais complicada. Mas, assim, o movimento de empreender e de descobrir outras coisas, e de buscar outras coisas, e de buscar caminhos, e de fazer a coisa, né, acontecer, né, para a gente, pensar num progresso, pra gente, entre nós, né, já que a gente nunca vê nossa cara nesses espaços que a gente movimenta a grana. Então, isso para mim é prazeroso, e é o que me mobiliza, né, e o que me faz ainda estar tentando ser empreendedora. Além de ser tanta coisa que eu sou o tempo todo, né? Só ser mãe de 2 crianças é complicado, imagino o restante, né? Então, o que me deixa um pouco presa é justamente isso. Eu ainda não tenho uma segurança financeira de sair do trabalho que eu tenho, né? Que eu fico de 8 às 18. Então, aí já ocupa o meu dia praticamente inteiro. Então, administrar é complicado para mim dessa forma. Jéssica e Jamile dão um duro danado, porque elas que ficam à frente, né, fisicamente, diariamente, né, são elas que ficam, e eu sou a parte por trás da situação, tentando resolver as questões burocráticas e outras questões, e outras questões, né, enfim. E a Danda Caiá, ela, na verdade, foi um sonho, né, meu e de Jéssica, inicialmente. Um sonho porque realmente foi sonho. O nome eu sonhei, eu disse a Jéssica que a gente já tem um espaço com esse nome, porque a gente é iniciado em Candomblé, Angola, e eu disse, olha, Dandalunda me disse, Dandalunda é Enquice, que é divindade, né, do Mutuei, da cabeça de Jéssica. E eu falei assim, ó, Jéssica, eu sonhei com minha mãe Dandalunda me dizendo um nome. E eu acho que a gente pode abrir uma loja com esse nome. Olha se você gosta. Danda Caiá. Danda Caiá, a gente juntou, né, o início do nome da divindade, né, que rege ela, com a divindade que me rege, que eu sou de Caiala. A divindade do mar, né, para nós que somos de nação Angola. E Jéssica é da divindade do rio. Então, é tudo água. E Jamile também é divindade do mar. Para o grande público, Oxum Então, e Iemanjá nas tradições de Urubá. Seria respectivamente. E aí, lá, nós somos uma pororoca, né? Uhum. A Danda Caiá é uma pororoca. É um grande encontro do rio e do mar. Exatamente, Perfeito. exatamente. Eu ia te perguntar. Era uma pergunta minha. O significado, você já explicou, muito... E tem o Danda Caiá, porque o povo fala Danda Caia, só me lembro de reggae, né? Me remete a reggae. E é isso, aí a gente está caminhando, tentando caminhar diante de todas as questões que vocês querem fazer perguntas ainda, né? Ou vocês querem que... Vá falando, mas me diga aí quais são os desafios. Vocês estão falando dos desafios, vamos nessa. Quais são os desafios de 3 empreendedoras aí, 3 mulheres regerem um negócio aí, à frente de um negócio como... Todos a Danda possíveis. Caiá? É porque não somos só 3 mulheres, nós somos 3 mulheres negras, somos 3 mulheres mães, somos 3 mulheres que não somos padrões, né? Esteticamente, dentro da espiritualmente. sociedade, né, estruturalmente racista. Nós somos 3 mulheres pobres. Então, são muitas questões envolvidas, não é só sermos 3 mulheres. E aí,
Quando a gente não Tudo esbarra em uma coisa, a gente esbarra em outra, entendeu? Quando não é a misoginia, é o racismo, e aí é preconceito de classe e várias outras coisas. Então a gente sempre está se esbarrando em alguma coisa. E a gente está tentando Fluindo, ser né? água. Estamos tentando ser água até agora. Até agora, porque já complicou. Eu sempre falo assim que a gente precisa ser essa água, né? Porque quando você menos imagina, a água inunda tudo e toma. E a gente precisa ser essa água. Quando eu vi a primeira vez o quiosque de vocês lá no Shopping Center Lapa, eu fiquei feliz pra caralho. Porque eu venho empreendendo há muito tempo. E pra mim, ver mulheres pretas, mães, dentro de um shopping, no centro de Salvador, onde várias pessoas pretas procuram coisa para consumir, é uma vitória muito grande. Mas a galera não sabe os desafios. E é desafiador. É muito desafiador. Por isso que eu falo sempre, quando a gente fala de negócios, que nós precisamos comprar de nós, né? E aí eu pergunto para vocês, o Black Money, essa conversa do Black Money, esse papo do Black Money, para vocês é importante? Mas se você... Funciona. Se você permitir, eu queria que isso fosse uma das questões conclusivas. No final? Pronto. É importante a gente falar sobre isso. Muito, Né? muito. Você quer falar por que a gente só trabalha com mulheres? É importante saber também. É uma equipe de mulheres, De né? mulheres. São Só mulheres. quatro Na atendentes. verdade, somos 3, né? Eu, Jamile e eu, Mônica e Jamile, mais as meninas que da loja, que é Driele, Cris, né? Alexandra e Lohane, fora as parcerias, né, do salão, porque é dividido loja, né, que a gente tem um compromisso de carteira assinada, que são as meninas, e salão são parcerias que já passaram e que continuam. A gente tem parceria que fornecem serviço, né? Contrato. E todas mulheres. Homem, nada da Caiá, só alguns parceiros. Sim. Mas são bem poucos, né? Se eu não me engano, são 3, 4. Empreendedores são poucos. 3, 4. O resto é mulher. São mulheres. Por que essa ideia de só mulheres? Porque por tudo que a gente já falou aqui, pela cada item que Mônica falou, mulher, preta, gorda, candomblessista, nordestina, é um peso, né? A gente está sempre à margem da sociedade. Se botar na pirâmide, a gente está bem lá embaixo, como vocês sabem. Então, a vontade justamente de trabalhar só com mulheres e mulheres pretas, na sua maioria, acho que todas são. É justamente isso, né? A gente sabe da dificuldade, nós somos mães também. Nós somos tudo que a gente falou aqui, de verdade. É aquela questão do empreendedorismo real mesmo. E a gente sabe a dificuldade, então, tentar, de certa forma, eu não sei como... oferecer algo além do que a gente não encontra Exato. na nossa vida, sabe? É questão justamente... Um emprego que não seja abusivo, um emprego que não seja racista, um emprego que não seja misógino, um emprego que você não tenha burnout, um emprego que você não vá para lá com ansiedade. A gente precisava proporcionar um espaço desse para mulheres. A gente precisava proporcionar também, estamos tentando, estamos na luta, infelizmente está bem complicado, mas o nosso intuito era promover a autonomia financeira para o maior número de mulheres negras possível, porque essas mulheres negras normalmente são mães solo. Então, são mulheres que elas precisam dessa grana para poder justamente sustentar suas famílias, né? Então, é todo um ciclo que a gente passa, que a gente vive, que a gente vê, e a gente tentou interferir, né? Interferir efetivamente nesses ciclos, né? De sempre rede de as apoio mães mesmo. solos sempre estarem desamparadas financeiramente porque não têm onde deixar seus filhos. As nossas vendedoras, quando não têm onde deixar os filhos, elas levam.
A gente não sabe se o shopping permite ou não, mas a gente Faz um permite. revezamento lá, né? Um Exatamente. atende, outro Vai atende. pro mezanino e Exatamente. grita, e corre, desce. A gente já fala com o cliente que está sendo atendido naquele momento. Eu vou dia de Segurar. sábado com meus filhos. Jéssica, quando precisa, leva a filha dela. Jamília, quando precisa, leva a filha. Então, nós somos mães e isso... os espaços sociais têm nos negado, né, essa assistência. Perfeito. Então, o mínimo que a gente pode fazer, a gente está tentando. É diminuir essa desigualdade, Exatamente, né? De entender que exatamente. mãe pode também levar as crianças para todos Exatamente, os lugares e em algum momento vai ser necessário, porque também tem um papel dos caras, nós, que não encaramos também essa coisa de levar as crianças, seja um sobrinho, um afilhado, ou filho mesmo, para o trabalho, para outras coisas, ficar no cargo de vocês. Parecendo que é obrigação. Porque o intuito, na verdade, era, ou não sei, criar uma rede, entendeu? Uma rede de acolhimento, uma rede de empreendedoras, né? Partindo de nós três e Da ampliar. filosofia prática, né? E ampliar, entendeu? A ideia é que a gente conseguisse destacar o maior número de mulheres possível dentro de empreendedorismo negro, de escoar a mercadoria dessas mulheres, de até possibilitar mulheres da área de estética ter alguma outra formação. Jéssica, ela é capacitada em várias questões, em várias áreas de estética negra. Então, a gente pensou muitas coisas, só que aí vem o maior de todos, empecilho. Esse desafio é... Dinheiro. Me diga uma coisa, antes da gente falar desse processo do dinheiro, eu queria saber quais são os serviços que são fornecidos lá no espaço. Nós temos a parte da loja, né, que tem hoje acho que 20, eu não sei quantos afroempreendedores, tem mais de 20 empreendedores. Ou vocês compram para revender? Não, a gente quando mudou, quando a gente mudou para a loja, a gente não teve mais condições de comprar a mercadoria. Então a gente fez a questão da consignação mesmo, de pegar a mercadoria, repassar os valores e botar uma porcentagem. O formato do nosso contrato, ele é bem diferente de todos que eu já vi, né? Real mesmo. O contrato da gente para ser dentro de um shopping é bem diferente de todos que eu já vi dentro de um shopping, né? Então, isso já facilita, de certa forma, a alguns afroempreendedores que não têm nem a grana para investir em mercadoria em grande proporção para poder escoá-las, né? Ter aquela troca, que inicialmente estava rolando legal, só que aí veio a pandemia, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso agora. Aí tem a parte da loja, que tem roupa, acessório, enfim, acessório de modo geral. E logo depois tem a parte do salão. A parte do salão que eu ofereço como JB, né, que é JB.estética afro, que nasceu antes da Dandacaé em si, que a Dandacaé é mais recente. Apesar da ideia ser antiga, mas, enfim, concretizou em 2018. E JB já existia. E aí a JB oferece penteados afros, cursos, né, workshop de estética afro de modo geral, né? Twist, box braid, os penteados, né, os nomes que surgem, que cada dia é um nome diferente, né? Enfim. Mas tem toda uma base, né? É o trançado africano, né? Não é o trançado clássico de penteado de formatura e casamento, que também a gente faz, mas o trançado africano mesmo, que tem vários N nomes, enfim. Que criaram, né? Na realidade criaram, virou moda, né? Trançar cabelo virou moda e aí a galera criou vários nomes. Vou fazer uma volta diferente aqui, já cria um nome da borboleta de não sei das quantas. Enfim, aí... E tem o que eu não ofereço, a JB não oferece o cultivo do dread, o corte, né, que eu tentei até abraçar, eu fiz o curso de cabeleireiro e tal, mas eu percebi que não ia rolar, ia ser mais um serviço que eu ia acabar deixando em falta um lado para poder agregar mais serviço, então eu desisti, aí botei uma profissional
né, convidei uma profissional, a antiga que saiu recentemente, já tem outra. Então, tem essa rotatividade de profissionais que oferecem serviços. Né? Hoje a gente tem todas mulheres também. Profissional que trabalha com a questão da o corte, barbearia e corte, né? Corte a seco específico, que é melhor para o nosso cabelo. Isso. Tratamentos para quem tem aquela questão de ficar um tempo com a trança e precisa do cronograma capilar para poder restaurar o cabelo, fio, não sei o que, tal, enfim. Que também ministra, ela também faz workshop de corte, né? E outros também que eu não sei especificar agora. Tinha também a manicure e uma nail design, né, que faz alongamento e tudo aí. Só que no período da pandemia, depois da pandemia a gente não voltou com ela porque tem umas questões burocráticas e de estrutura também que precisa ser seguida para poder manter. Então seria um custo a mais para pouco retorno, não é o nosso foco. Então no momento nós não temos, mas antes da pandemia a gente tinha. E é isso, eu ofereço maquiagem, enfim, higienização. Tem um dread, eu só quero lavar, e pronto, lava. Essas coisas assim. De um salão afro, né? Porque o clássico, a gente sabe que a escova lá, a gente não trabalha com mudança de forma, né? Que é química, colorimetria também não, mas não mais por questão de espaço, né? Por causa do cheiro e tudo. Então não dá pra gente abraçar isso ainda. Mas, de modo geral, é um salão afro mesmo. É um salão que o cliente vai para ouvir a conversa da gente mesmo. É um bate-papo. Infelizmente não tem cerveja. Infelizmente. Ainda não tem. Porque não nos permite. A gente é muito limitado. Por questão de shopping, a gente é limitado Shopping demais. Limitadíssimo. Demais, assim, nessa questão. Isso, a gente não pode... Deixa eu pedir, sabe? aproveitar o ensejo, pedir a vocês aí a rede social para divulgar aí logo a Danda Caiá, não esquecer, porque senão a gente vai conversando. Arroba Danda Caiá. Depois vocês mandam uma logo pra gente colocar tudo bonitinho. O Facebook também é Danda Caiá. Facebook, Danda Caiá, tudo Danda Caiá. Danda Caiá só tem um, e se aparecer outra... Se aparecer outra é plágio. Eu queria saber de vocês sobre os desafios, né? A gente fala que o dinheiro que move muitas coisas, além da vontade, o dinheiro, né? E a pandemia, eu queria saber de vocês como a pandemia impactou os negócios. Mesmo a gente tendo... outro dia falaram comigo, vocês inventaram um podcast depois da pandemia. Eu falei, aí que é a graça, a gente quer saber das dores e das delícias da história dos empreendedores. Eu queria saber todo mundo fazendo, porque não, né? Na realidade, porque preto podcast. Exato. Na realidade, a ideia do nosso podcast, a gente já vem maturando essa ideia há 1 ano, 12 meses, né? E a nossa ideia foi de não nos enxergar. A realidade foi essa. Falando de empreendedorismo, falando de negócios, falando dos desafios, porque é muito fácil a gente ver o entrevistador e o entrevistado brancos falando das maravilhas do que é empreender quando se é herdeiro. É muito fácil. Inclusive, eu vi uma postagem de uma cidadã de um acontecimento que teve aí num reality desse, que ela disse que alcançou a independência financeira com 13 anos. Ou seja, herdeira. Né? Então, assim, a gente não tem isso. Por que o preto podcast? Porque a gente entende que o preto tem o poder de fazer o que ele quiser. Né? E a gente precisava desse momento, desse bate-papo com pessoas pretas que empreendem, que têm dificuldades, que são mães, que são filhas, que são esposas, né? Que tem que são de candomblé, porque ainda tem essa situação, principalmente existe muito disso ainda, infelizmente, em um país preto, que o nosso país é preto, né? Que as pessoas precisam entender o nosso movimento. Por isso o Preto Podcast, e aí a gente iniciou esse processo. E quando a gente ouve de vocês todos esses desafios, a gente vê que não é só a delícia, como o Thiago falou, são as dores também, né? Mas eu quero saber aí como é essa coisa aí da pandemia, como foi. Eu vi que vocês fizeram um show aí para arrecadar fundos. Qual é esse movimento? Conta aí pra gente aí que... Eu não fui pro show. Todos? Eu não fui pro show. Eu não fui pro show porque eu estava em obrigação, mas eu acho que é importante vocês falarem se vai haver outro show, qual é o movimento que vocês têm feito e por que também, o que é que tem acontecido para vocês fazerem esse processo de... Todos, Jéssica, todos. De restabelecer a loja.
todos os desafios. Joga duro. Por que eu falo todos? Porque é importante que as pessoas ouçam e entendam que não é fácil, né? A vida do empreendedor não é fácil, Não é fácil. principalmente sendo preto. Então, todos, o que vocês quiserem falar, seja pertinente, que vocês quiserem desabafar, a hora é agora. Fiquem à Quer vontade. começar? Eu vou começar a Fala falar. do show. Eu vou chegar no evento. Quando a gente abriu a loja, a gente teve que fechar menos de um mês depois. A gente abriu dia 27 de fevereiro de 2020 e no meado de março, É 18, eu acho. foi 17, decretado o fechamento, né, do comércio e tal, o lockdown. Então, aquilo ali já desestruturou a gente de uma forma que vocês não têm ideia. Primeiro porque o investimento todo da loja, todo para abrir a loja, é nosso, é familiar, é meu, é de Jéssica, é de Jamile. Então, tudo que a gente tinha e as pessoas que estão próximas e podiam ajudar, tudo para abrir a loja, a gente colocou tudo. Então, tipo assim, aquela coisa, não tem R$1 na conta. A gente não tinha R$1 na conta. Inaugurou sem R$1 na conta. É sério, sério, sem exagero. E o primeiro mês foi massa. Bombou. Muita aceitação. Se continuasse, As pessoas né, estavam... Gente, eu fui pro carnaval e o povo Parava pra falando tirar comigo. foto, falava Eu falei, meu e- Deus, o que foi isso? E foi massa, assim, a aceitação das pessoas. A gente lotou a frente ali da loja na inauguração. Foi um mini show dentro do shopping. O shopping permitiu que a gente fizesse um evento em março, no início de março, antes do lockdown. A gente fez um evento, o shopping estava todo aberto, todo se abrindo para a gente, porque viu que a gente estava trazendo um movimento que não existia lá dentro, né? Apesar de que o público lá, a maioria é negra, lá não existia esse movimento de empreendedorismo negro, de pautas negras dentro daquele espaço. Então, eles aproveitaram, óbvio, da nossa imagem. E aí falou, não, pode fazer. Inclusive, logo após isso, eu percebi que tinha um selinho lá da prefeitura de alguma coisa sobre combate ao racismo. Mas então, enfim, né? Diante desse fechamento, já tivemos o baque, né? Tivemos um baque, o que é que a gente vai fazer? A gente tinha pouquíssima coisa em caixa, tínhamos que repassar o dinheiro dos empreendedores e tínhamos que pagar as vendedoras. São 4 vendedoras. Tinha as transistas também e nós 3 também, que precisamos sobreviver. A gente teve que escolher a prioridade da prioridade da prioridade inicialmente. Fomos buscar nas instituições financeiras apoio, porque saiu aquele programa do governo, que eu esqueci agora, que é tanto ódio daquele programa que eu nem lembro o nome da peste agora. Me desculpe, gente. Fique à vontade. Aqui é aberto. Como é o nome daquele O programa? Pronamp? O Pronamp, assim, feliz. E aí saiu o Pronamp, aí vamos lá, toda bonitinha, nas 3, parecendo 3 bonecas, né, pro banco. Não tem dinheiro. Pra você deixar sua casa? Não tem dinheiro. Não, você tem que ir com a carta. É uma pré-aprovação. Existia a carta, tinha aprovação, tinha Entendeu? tudo em mãos. O mas pra governo gente disse nunca assim, tinha. você tem esse dinheiro aqui. Mas o banco tem que chegar e dizer assim, ó, o dinheiro que o governo mandou para o Pronamp ainda tenho. Então, esse valor eu posso passar para você. Porque os juros são bem mais baixos, as condições eram bem melhores, a gente ia ter um prazo para começar a pagar e etc, etc. Aí, nós fomos no primeiro ano no banco, bonitinhas. O banco disse nada. Vamos tentar outro banco, então. Vamos abrir uma conta num banco que tem maior cota do governo, né? Caixa ou Banco do Brasil. Vamos lá, abrimos Banco do Brasil, abrimos Caixa. Chegamos na Caixa Econômica, o cara disse assim, o cara responsável para a abertura de contas de pessoa jurídica falou, mas aqui não é bom para vocês abrirem conta, não. Depois que a gente levantou A gente está tão baqueada que a gente Foi- não eu fiquei percebeu assim, que... eu falei, Ele Jéssica, não poderia ter sofreu impedido a gente de racismo. abrir a conta Ele não- judicial. Ele não queria aceitar que a Jurídica. gente... Ou jurídica. Não queria aceitar que a gente queria abrir Ele uma nem- conta ele Eu nem queria se aceitar propôs. que vocês são empresários. Não, ele não se propôs a abrir a conta.
Não se propôs, a gente não abriu a conta na Caixa Econômica. Aí fomos para o Banco do Brasil. Para nossa glória, para nossa axé, quem abria a conta pessoa jurídica é uma pessoa negra. Consciente, óbvio, né? Que nem todo negro é parceiro. E aí ele abriu a conta pra gente e falou, vou fazer o possível, impossível e inimaginável para conseguir alguma coisa para vocês. Conseguiu. 1 mês de aluguel. O dinheiro que ele conseguiu pra gente é equivalente a 1 mês de aluguel pra gente no shopping. E não tava na conta do Pronamp, não era no tamanho do que o Pronamp estava liberando. Não, Não, porque Pronamp- o Pronamp a gente não ia ter o tanto de juros, a gente não ia ter Ia ter que uma pagar margem pra imediatamente, poder- isso. entendeu? Acho que tinha um período de carência, 6 meses. Sim, uma coisa 6 assim. meses, alguma coisa. E aí, vamos lá. E aí, o banco que a gente sempre teve relacionamento desde 2018. Desde que quando foi... abriu. Pode falar o nome dos bancos? Pode, fala aí. Não tô falando mal de ninguém, são coisas reais, são fatos. Mas se falar mal, tá tudo bem também. É, também. O banco que a gente tinha relacionamento desde o início, que era o Itaú, nem R$1, meu irmão. Nem um A gente não centavo. devia, não nem tinha um nada, centavo, empecilho nenhum. nem Não adiantou um nada centavo. ficar lá esse tempo Não, todo. a gente foi. Jéssica ia lá, que era em Lauro de Freitas, a nossa agência, então estava mais perto para ela ir. Aí ela ia, conversava com ela, disse, vou ver. Aí a gerente sempre dizia, vou ver. Dava um cheiro. E nunca, nem R$1. Sabe o que é nem R$1? Nem R$1. Até o nosso LIS é 500 conto, né? Porque eu reduzi, porque tava... Você entendeu? Então a gente nunca teve nada do Itaú, nada, 000 coisa, nada do Itaú. Aí vamos abrir o Banco do Brasil. O Banco do Brasil deu esse valor que eu estou falando para vocês e depois a gente ficou perturbando a vida da criatura que conseguiu esse valor para ver se conseguia mais e nada. E aí o que a gente fez? A gente falou assim, a gente vai ficar na cara e na coragem. Porque o que entrar a gente vai pagando. Vai ser autofinanciamento. Vamos tentar. Nesse período de pandemia, o shopping não reduziu nada? Como é que foi o movimento? Valores irrisórios pra gente que tinha Pra quem gastado tá- tudo na reforma, enfim, até a nossa... Entrou a grana até da nossa mercadoria. A gente tinha se programado, poxa, porque se não fechasse, a gente conseguiria. A gente conseguiu mesmo, Iria. real. Fluiria. E então a programação da gente era que o valor, em menos de 3 meses, a gente conseguia de volta recuperar. para poder reinvestir, né? No caso, comprar mercadoria, nos manter e tudo. E veio a pandemia, né? Fechou, então a sensação que a gente tem é que a gente tem que arcar com o prejuízo da mercadoria sozinho. A real é essa. É porque Da pandemia. da pandemia sozinho. Porque os valores que foram reduzidos nem fazia cosquinha pra gente. Pra gente que estava com a loja fechada, É. com vários afroempreendedores. Então, é importante falar também que a gente não repassou isso para os prejuízo. afroempreendedores. Talvez, em um certo momento, eu pensei até que foi o nosso erro, né? Mas a gente vai falar sobre isso um pouco. A gente não repassou. A gente tinha um contrato, mas a gente não repassou porque a gente sabia que estava todo mundo sem grana. Aí entrou a questão que nos ferra. Pode xingar, né? Porque eu Pode, xingo um fica Fica à pouquinho. vontade, a mesa de Nos bar fode. aqui, a gente tá na mesa de bar. Pensar dentro de casa. mais com o coração do que com a razão. Aham. Isso Não fode saber a separar gente. emoção de negócio. Amigos, Isso. negócios à parte. Fode mesmo. Desculpa, né? Mas eu Fique à xingo. vontade. E aí, a gente não repassou, então a gente teve que arcar, né? Está tendo que arcar, porque a gente não conseguiu pagar. Zerar a dívida, né? Para uma empresa que foi bom, como eu falo, foi bom a gente ser nova e encarar a pandemia da mesma forma que foi ruim. Foi bom porque a gente não tinha dívidas absurdas, como várias empresas que estavam ali empreendendo e já estava tava ruim, então a rodando. pandemia veio e fechou logo. E foi ruim nessa questão também da grana, porque, tipo, a gente é nova, um bebê para encarar um problema nessa magnitude, sabe? Então, isso pesou. A gente é experiência, porque a gente também nunca teve empresa, então tem muita coisa que a gente está aprendendo naturalmente, né? Naturalmente. E é isso. Porque, na verdade, o que a gente pensou? O projeto da Danda Caiá é dos nossos objetivos é promover a autonomia financeira para pessoas negras
Como? Escoando suas mercadorias. Se você coloca a sua mercadoria para vender e você vende R$100, mas no final do mês eu digo, você está me devendo R$20 porque os R$120 da taxa você não vendeu, eu vou te pegar esses 100 e você vai ficar me devendo 20, isso Foge do nosso... derrete meu cérebro. Foge Então, do que a gente quer. Sim. a gente sempre conversa sobre isso. Então, é muito distante do que a gente pensa, entendeu? Não vamos ser efetivas de verdade. A gente não está fazendo nada diferente do que as outras pessoas fazem com a gente. Sacou? A gente só vai ferrar pessoas negras se a gente botar... A gente sabe que se a gente botasse o prejuízo para todo mundo que está lá, não ia tirar nem 10% do que a gente está repassando. Entendeu? Então, não era... A gente não viu dessa forma, uma forma... Saudável pra para gente essa construção lidar com a situação. afroempreendedora Exato. A de gente negócio. estava tentando investimento, principalmente investimento financeiro com os bancos, né? Porque são essas instituições que deveriam nos proporcionar. Receberam para isso, né? Exatamente. Receberam do governo federal pra isso. Exatamente. E nós recebemos a segunda carta do Pronamp em 2021, 2021, e a gente teve negado de novo. Mas Vocês tentaram colocar na justiça alguma coisa do tipo? Com um empresário oferecendo o Pronamp. E o empresário não queria, no telefone, porque a gente presenciou, a gente estava lá sentado esperando a nossa vez de falar. Ela estava oferecendo o Pronamp e quando a gente sentou, ela disse que não tinha o Pronamp, o valor. Com a gente, com a carta, com a documentação, com tudo em dias, com tudo em mãos. Ela nos negou, disse que não tinha, mas a gente ouviu, porque a gente estava na sala, oferecendo um valor para uma empresa. Imagina. Vocês chegaram a questionar isso com ela? Eu acredito. Ela poderia dizer que estava falando sobre qualquer outra coisa, mas a gente ouviu. Como é que a gente nitidamente. Judicialmente vocês tentaram alguma coisa? Não tinha como. Não, o que nos deu uma aliviada, entre aspas, foi porque o governo, ele supriu 70% não foi? 70%. Do salário das vendedoras. Em poucos meses. Em alguns meses. Então, Nossa. a gente deu uma segurada. Respirou um pouco. Respirou, porque o desespero tava... Para pagar elas foi enorme, assim, foi um desespero. Até Tanto hoje que a está gente- sendo. E até Foi. para segurar a equipe, né? Para Isso. poder. A gente foi até continuar questionado por motivado, várias tudo mais. pessoas. Por que não demitiu? Porque a gente tinha... todo Aí é mundo mais falava, fácil. vocês tinham menos de 3 meses. Por que vocês não demitem? Mas a gente, mais uma vez, a emoção à frente, né, da razão. A gente sabe, são mulheres que a gente sabe a vida, a gente sabe, a gente abraçou, a gente convive, né? Algumas a gente conheceu, o Jamile já conhecia até mais, porque o Jamile é mais parte da loja e tal, mas outras a gente conhece há anos. Há anos. Como é que a gente vai... Sabe que se a gente demitisse, elas não iam ter o prazo nem de solicitar o apoio do governo, que estava na época, que era um valor que eu não lembro mais. Pra Tipo, passar um eles não período em tinham, elas casa, são né? mães, elas têm aluguel para pagar, elas têm filhos para dar comida, têm elas para se alimentar, fora as outras coisas. Eu estou falando de necessidade básica. Então, como é que a gente vai demitir? Mesmo pensando na questão da empresa, seria o mais correto a ser feito, porque a gente tinha menos de 3 meses, só uma funcionária que está com a gente desde do quiosque, né, da inauguração do quiosque. Então, a gente tinha essa margem, profissionalmente falando, que seria mais fácil para a gente. Mas ia ferrar com elas nessa questão, né? Então, Sim. foi mais uma coisa que a gente abraçou. Não conseguiriam nem Difícil. pegar o auxílio Não, emergencial. ia fazer o quê para viver? Você constrói a equipe, é difícil você desfazer para Porque, quem na vem de realidade, comunidade nós, negra. Barreira. negros, pensamos no outro negro, né? Alguns. Alguns. É porque, na verdade, sem a coletividade, a gente não anda. Exato. Não anda. Para mim, é ilusão você imaginar que você é uma pessoa negra e mesmo você estando rica, você acha que aquilo ali, favela venceu. Sozinho você não favela nunca venceu. vence. Você só tá rico porque outros negros proporcionaram isso para você. Véi, Isso é sem dúvida. Isso é sem dúvida. Então, é nada mais justo do que exista sempre trocas, entendeu? A gente, infelizmente, eu não sei se eu posso dizer isso, eu acho que a gente falhou.
Eu acho que a gente falhou no nosso negócio. A gente falhou porque a gente não está conseguindo manter. Entendeu? Eu tenho essa mesma... E talvez, eu não digo, eu acho que é muito forte dizer que a gente falhou. Eu acho que todos falharam conosco, na verdade, né? A gente não teve o suporte suficiente para manter um projeto desses que é verdadeiro, que é real, que a gente realmente mostrava o que a gente quer, mostrava que a gente quer beneficiar a coletividade, que a gente pensou coletivamente. Mas a gente não tem subsídios, a gente não tem subsídios de forma alguma, nem social, nem de instituição financeira, nem político, nem zorra nenhuma. Eu queria saber de você qual é a perspectiva, né? Que a gente está num mar revolto. Bem que a gente sabe nadar, somos das águas, mas eu queria saber qual é a perspectiva, quais são as possibilidades. Eu queria saber do show, como é que foi. Pronto. A gente qual é o processo, qual é o próximo passo para a gente... que é preto e está devendo, a gente está devendo até o nosso rim. Então, o que a gente falou? A gente precisa diminuir as dívidas, a gente precisa fazer coisas paralelas, né? Para diminuir as dívidas. Nosso foco hoje é diminuir as dívidas. Entendeu? Principalmente com os empreendedores com as meninas. Com as vendedoras, que a gente está devendo. Todo mundo, está devendo todo mundo. A esquina, o mercadinho da esquina a gente está devendo. Mas assim, nosso foco é diminuir dívidas. Então a gente pensou num evento, num local que a gente conseguisse público passante, vendesse ingresso, o Pelourinho, e vendesse bebidas. Nesse evento a gente foi proibido de vender bebidas, então fudeu, a gente já perdeu dinheiro ali, conseguimos o dinheiro só de pagar os débitos da festa. Ponto final. Só custou o evento, no caso. Só. A gente só custeou o evento. Só isso. A gente já tentou outras parcerias, né, com pessoas que a gente conhece e tal, mas é sempre aquela coisa muito tímida. Poxa, vocês estão passando por isso, vou ver o que é que eu posso fazer. Aí morreu aí. Sacou? Morreu aí. Estamos fazendo, eu e Jéssica, um ensaio sensual. De verdade, eu não posso nem falar aqui as coisas que eu falo, porque vai fazer pipi. Estamos literalmente mostrando uma xereca para ganhar dinheiro. E é sem vergonha, gente, é sem vergonha, é sem problema. Eu tô falando a verdade, inclusive depois. É um assunto leve, né, para mim, para conversar. Eu estou agradecendo porque eu preciso de dinheiro. A gente pensou em fazer o financiamento coletivo. A gente está já construindo, já estamos construindo o texto, o vídeo, e a gente precisa de pessoas que tenham um certo engajamento, né, nas redes para impulsionar esse financiamento, porque a gente precisa, pelo menos, pagar os empreendedores e as vendedoras, que para a gente é o mais urgente. O shopping já está nos despejando mesmo. Sim. Então, foda-se, vai ficar, a gente vai pagar como a gente puder. Posso fazer uma pergunta cruel? Sim. Qual é o montante da dívida? Não faço ideia. A gente já deve estar com o shopping, mais de 100 mil. Depois paga. O shopping daqui a pouco paga, entra na justiça, sei lá. O shopping não me preocupa tanto, porque o shopping, se a gente não pagar, eles vão ter o que comer. Sacou? Minha preocupação são os empreendedores que estão querendo nossa cabeça na bandeja e as vendedoras. A questão dos empreendedores é complicado porque, assim, é um grupo de pessoas que a gente precisava dessa pausa de repasses para se autossustentar um tempo e depois voltar a fazer os repasses. Mas cada um tem sua necessidade individual. Então, não tem poucos esperar. que Não tem esperam. esperar. Vamos nos comprometer aqui a divulgar quando vocês fizerem aí a campanha. A gente já divulgar aqui no Preto Podcast para vocês. Agradeço. E deixar o link quando a gente soltar o episódio, se vocês já estiverem pronto, porque a gente vai demorar um pouquinho, a gente consegue soltar aqui um link ou, sei lá, um QR Code pra galera colocar aí se vocês tiverem doação. amigos ricos também, vocês passam. Pessoal que tem A gente amigo tá rico, tentando. amiga rica. Aquele pessoal. Vocês tentaram o financiamento da prefeitura? O empréstimo da prefeitura?
a maioria das coisas que foi lançado, a gente não se enquadra. Aham, porque é uma loja no shopping. É uma né? loja no shopping. Às vezes a gente se esbarrava no tempo de loja. Várias coisas. Então, muita coisa Foi muito empecilho pra gente. sempre é. Galera, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de fortalecer o afroempreendedorismo, é isso. É comprar da gente, é comprar dos nossos negócios. Muitas vezes a gente fala, é massa, afroempreendedor, tô vendo lá, loja no shopping, que legal, que maravilhoso. Empresária, enche a boca. Empresária, porra, não sei o que, tá ganhando dinheiro, velho. E por que você não vai lá comprar? Sacou? Quantas Então, vezes você foi lá dá uma comprar? moral às meninas, tudo que vocês precisam, se for trançar cabelo, se for quiser comprar um acessório, o que você vai lá na loja. Sacou? Caramba! Vai lá, Segundo vai lá. piso, Centerlapa. Centrão, pô. Ali, metrô, Mônica, deixando a pode falar porta, lá, o segundo praticamente. piso do Center Lapa. Segundo piso, Centerlapa do lado da C&A. A gente tá tem querendo erro, destronar a C&A. Vamos tem fazer erro. o cartão dando a Caiá parcelar em 12 vezes. Tá vendo aí? É isso aí. Esse é o futuro. Falando nisso, agora a gente volta pra nossa pergunta. O Black Money pra vocês é importante? Rapaz, o Black Money é essencial. É Fundamental. essencial, é fundamental, é tudo. É tudo. Quando a gente fechou a primeira vez, teve uma moça negra que era estrangeira, né? Ela Foi a última venda que a gente fez. Ela é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Acho que foi parente, Quando amiga ela do Michel, soube que a alguma coisa loja ia fechar, ela fez uma compra autona, assim, tipo, vou... comprou um pouquinho de cada afroempreendedor e queria fazer serviço. Só que como já estava para fechar, a parte do salão estava fechada. Não estava funcionando. Ela fez uma compra, que comprou um pouquinho de cada, né? E foi o que a gente conseguiu pagar, né? As meninas, pagar algumas coisas assim importantes. Foi Sim. um valor que Foi um fez uma valor- real diferença. fez. Então, eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Tem a grana mesmo para poder fazer isso, mas tem grana, o dinheiro que circula ali é nosso, velho. É nosso real. Velho, É uma negrada, né? eu penso diferente, Jéssica. Dinheiro que Eu acho mantém... que todo mundo tem condições de fazer um pouquinho. Se você Não, divulgar porque um eu tô falando arroba... nessa magnitude Sim. que ela fez. Se você vai lá na loja e compra uma parada de 20 conto, se tiver, né? Tem. Uma parada de 20 conto, uma parada de 10 reais, já fortalece, pô. Imagine se 100 pessoas forem lá comprar 10 reais. É 1.000 conto, pô. Tá ligado? Então, assim, de pouco em pouco, a gente fala sempre... A gente trouxe... a ideia do podcast também é isso, falar para a comunidade que ela precisa se fortalecer. A escravização ela foi tão cruel que ela fez com que a gente se separasse e que a gente não se fortalecesse. Eu brinco sempre, a gente fala sempre quando a gente está em off, porque os judeus se fortalecem uns aos outros. Exatamente. Não tem nenhum... E a negrada os não judeus entende. são os caras mais poderosos do mundo. Porque eles não deixam nenhum do grupo Passar necessidade. quebrar. Exatamente. E é isso que não acontece entre nós. Mas É esse isso que não esse é um acontece. dos problemas da escravização. Porra, a favela vai vencer quando você vencer, olhar para dessa forma que vocês fazem, porque isso é comunidade. Pegar os afroempreendedores, fortalecer, não repassar essa parada aí que é duro. É duro, Se fosse meu para irmão. repassar o prejuízo, nenhum deles vai receber nada. Mesmo com atraso, a gente está com o repasse em atraso, a gente vai pagar. Vamos pagar o valor. Quando eles não vendem o suficiente para a gente descontar a taxa, a gente não desconta a taxa, a gente desconta um pequeno É porque percentual. vocês absorvem Ah, todos A os- você- gente desconta todos. de acordo com a venda. Entendi. Entendeu? Entendi. A Absorvem questão tudo, é- isso que eu tô aqui. A questão é, a gente só teria que vender mais. Nada dessa só Sim. tem prejuízo. Vender bem mais para conseguir manter, porque o nosso foco são serviços, certo? A loja, ela se tornou pertinente para a questão que a gente falou, né? Vamos escoar mercadorias. Fortalecer a já que a gente filosofia. está aqui nesse espaço, vamos embora Vamos explorar botar ele pra até fora. os buracos. Exatamente. E aí o nosso foco são serviços. Então, e a possibilidade de ampliá-los. Mas a gente falou o seguinte, vamos deixar a loja e que ela
se autossustente. Que ela se Não pague. aconteceu. É o que não está acontecendo. Então, o nosso maior problema hoje é justamente isso. A gente tem esse prejuízo da loja colaborativa que não se autossustenta. Porque a gente tem pouca mercadoria, porque a gente não tem como segurar os repasses, vamos supor, 6 meses, 1 ano. Ó, vamos vender esse ano aqui O e que depois a gente conseguir equilibrar. A gente não tem como, porque Que a porcentagem segurada tem de sua vocês seja necessidade. maior, né? cada um tem sua Tem necessidade. a questão entendeu? de, tipo assim, o que eu sinto é que a gente está sendo cobrada de uma forma que é como se a gente tivesse que estar sempre na linha ali certa, sabe? Pagando tudo, sorrindo nos eventos, não sei o que e tal. E a gente absorvesse a pandemia pra gente. A gente resolvesse os problemas, mas sorrindo ali, pagando tudo. Porque a partir do momento que a gente não consegue, porque o que é o normal Porque- para uma empresa do nosso porte, no período pandêmico, a gente acabou ali. E sem investimento, Morreu. né? de E fora. sem investimento, porque foi do nosso bolso. Foi do nosso bolso real. O velho fritar do o bolso porco de com a mesma parentes, banha. do bolso de amigos próximos, né? O nosso banco é o nosso pai, o nosso banco é o nosso amigo ali que tem aquela grana guardada e pode segurar um pouco para receber. Então, o nosso banco, o nosso investimento foi aquilo ali. Tá entendendo? Então, esse é o peso, fora os outros que a gente já conversou aqui, o peso da gente ter que passar pela pandemia, mesmo nova, mesmo mãe, mesmo preta, mesmo gorda, mesmo candomblessista, sorrindo e resolvendo tudo na data acordada. No caso, vocês estão tendo um aperto da galera que vocês Dos colocaram lá pra afroempreendedores. vender os negócios. Também, mas cada um tem... É isso que eu estou dizendo. Cada um tem sua Tem questão. sua questão. Cada um tem tem sua suas necessidade. dores. A gente pensa dessa forma, mas você não é obrigado a pensar dessa forma. Só que Isso que é o complicado, né? Esse que é o complicado. O que resultou, o que está resultando, na verdade, para a gente é um prejuízo financeiro muito grande. Eu tenho empréstimos no meu nome, Jéssica tem empréstimo no nome dela, por conta da loja. Está comprometendo minha renda familiar, isso, inclusive. Eu estou fazendo tratamento de ansiedade. Eu surtei de verdade depois do evento. Surtei mesmo, parei no hospital psiquiátrico. E estou falando para a gente não negligenciar a nossa saúde mental. E estou tomando medicação para tentar conter a ansiedade e outras questões que explodiu, assim, né? Fui acumulando, negligenciando, e quando explodiu, entendeu? Estou aqui medicada, estou tranquila, mas a ansiedade de tudo que está acontecendo, principalmente, eu tenho minhas outras questões, a Dandacaiá não é a única questão, né? Mas os últimos acontecimentos foi um gatilho. E aí, pronto, entrei em surto mesmo, e fui no hospital, fui medicada, estou fazendo tratamento por 2 meses, e depois eu vou retornar para saber se eu vou continuar ou não, se será necessário, se foi só uma crise momentânea, entendeu? Quero me solidarizar a vocês e dizer assim, agradecer demais, porque a gente tentou marcar algumas vezes, né? A gente ficava tentando, falando, não, vamos botar as meninas da Dandacaiá logo para divulgar o show, para bater na data certa, para adiantar. Mas também entendemos que aconteceram como aconteceu para nós também uma parada, né, de segundo surto aí agora esse ano da gripe, do Covid, não sei o quê. Então o início do ano foi bem conturbado, mas toda a solidariedade a vocês mesmo, e o que a gente puder fazer, né, a gente vai tentar aqui ajudar de forma... Vamos nessa, axé. Axé, a gente vira logo sócio Manda de $1 milhão, vocês. quem né? te der esses 20% aí, velho. 200 mil, Dizer tá bom, que é, gente. que é Só humilde 200 mil. dizer que é isso mesmo. Eu acho que é interessante quando a gente estava conversando aqui, a gente estava bem nervoso e bem tenso de como era que ia ser, porque não tem um floreio, não tem uma história. A gente, no primeiro episódio, eu falei, a gente tá todo mundo esperando uma história da gente aqui redentora, de que conseguiu, veio correndo, mas assim, são dificuldades. Eu acho que serve para um aprendizado, sacou? Acho que se a gente tivesse treinado antes, tivesse uma base
para conseguir. Não, minha mãe, como você falou, não, vamos fazer aqui, começa assim, faz uma loja, faz um quiosque, mas se a gente não fizer, tipo, se tiver as derrotas, acho que não vai conseguir entender que é preciso ter vitórias, mesmo que tem uma carga, né, social que a gente carrega, que aí não tem quem faça. As pessoas vão dizer que não, você vai achar que não, todos os desafios. A gente, com o podcast, tem conversado com empreendedores que conversam coisas positivas, que conversam, mas a gente também quer ouvir os problemas. Não vamos falar só dos... tá lindo, maravilhoso. Não, fale dos problemas também. E eu queria... Vamos encerrar? Tem mais alguma pergunta? Tem mais 20 perguntas para as meninas aí. Eu só tenho uma pergunta. Para vocês, empreender é poder? É poder, é tanto poder que nós nos vimos o tempo todo tentando ser impedidas, né? Se não fosse poder, ainda não existiriam tantos obstáculos. E são muitos obstáculos, assim. Eu vou só falar rapidinho, né? Que eu já estou terminando, uma coisa que está inerente no povo negro, que é a ressignificação, né? A gente está fodida, de verdade, mas a gente pensou em fazer um evento, a gente está pensando em fazer fotos, a gente está pensando em abrir um negócio paralelo, a gente só ainda não vende coisas ilícitas. Não precisa. Ainda. Não precisa, pare. Quem me conhece da época do resgate sabe que nem de foto eu gostava, eu vou fazer foto sensual. É isso. Vocês não têm noção do que é isso. A gente, Bota aí que a gente vai divulgar. O resumo disso é o seguinte: a gente tem o objetivo, a gente tem o planejamento, nós sabemos executar, mas a gente não tem dinheiro. E esse é o maior empecilho. Quando as pessoas tentaram nos ajudar, era só com questão de curso de não sei o que lá, Minha gente, eu Não vou paga a botar, conta. eu vou botar minha saia na cabeça. Minha gente, eu preciso de dinheiro. Não é só aprender, né? Eu Já sei tá na hora de desenrolar. Eu sei desenrolar, porque que a gente o tempo todo é submetido a isso, achando que a gente não sabe fazer a porra do nosso negócio, caralho. Exatamente. Desculpa. Já botou a cara sem já. dinheiro conseguiu fazer isso tudo, imagine com Você tá dinheiro. entendendo? Velho, É por isso que a gente não tem dinheiro, porque sabe que a gente é ousada. Quando a gente chegava nos bancos, dizia assim, a gente tem uma loja no shopping. Aí a primeira coisa que pensavam, todo mundo só me fala assim, você tem loja no Orixás Center, né? Não, eu tenho no Center Lapa. Ah, eu pensei que era Orixás Center. Porque a gente só pode chegar até Orixás Center, que não tem nem gente lá. Sacou? Então, quando a gente meteu a porra do pé na porta, aí disse assim, a gente quer ficar nessa zorra desse lugar, que tem um monte de gente aqui preta comprando, e que a gente sabia que a gente ia se estabilizar. Chegou a pandemia. Só que com a pandemia a gente não teve investimento. porque Então foge do controle, né? Tudo que a gente tinha, tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Entendeu? Então, Está fazendo. e está fazendo até além. comunidade- Eu quero reco- mandar um recado aqui para os investidores pretos que tem uma grana, você que é empresário já tem uma vida Simples. feita, você que tem Dinheiro. uma forma, dinheiro que possa investir no negócio, que possa, sei lá, doar, que possa emprestar, né? Vamos fazer essa força, pô. Vamos crescer em comunidade, vamos fortalecer. Você que também não é negro, mas que também tem a grana, que queira, Solidário, que seja possa, solidário. solidário. Uhum. Mostre né? agora Mostre isso. agora que você é antirracista. É isso. Né? Fortalece. É fortalece isso, a galera antirracista que não é negra. Olha nós aqui querendo você. Esse apoio aí. Com a 200 mil a gente está aceitando com bom coração. Eu ia falar um negócio aqui, um comentário que é: a comunidade negra entende os negócios hoje. Tem uma pesquisa aí que a gente para fazer o podcast, a gente fez várias coisas, né? Vamos fazer uma pesquisa, vamos veicular isso, veicular aquilo. E tem uma pesquisa de que a comunidade negra não se vê nas propagandas, nas grandes propagandas. Só vêem pessoas brancas nas propagandas. E elas não... 70% delas gostam de ver pessoas que parecem com elas. Então, nos negócios e na promoção do negócio, elas gostam de ver. Então, assim, quando a marca é afroempreendedora, é indígena, quem tem identidade, as mulheres gostam de ver mulheres nos comerciais das coisas. Os homens gostam de ver
homens no comercial das coisas. Então isso já é uma prova de que vocês têm um fundo. A ideia de que você já tem um público que consumidor, um público que quer consumir esses produtos, e o negócio de vocês, nosso no caso, é real. Então, quando os caras dizem pra gente, não tem dinheiro não, porra nenhuma, é porque sabe que se você acessar o dinheiro e crescer a loja no shopping, você vai ter mais do que... Não vai ser só uma loja, sacou? Não, quando eu penso que o BNDES, ele dá dinheiro para um monte de cara aí que inclusive tá preso por esquemas de corrupção, e a gente não consegue R$1. Se você pegar qualquer desses bancos de financiamento, tem o BNDES e tem aquele outro Banco do Nordeste, a gente tentou tudo. Sim, sim. A triagem para você conseguir. Para conseguir. É quase impossível. Você desiste, né? É um livro. É feito para você desistir. Empreendedor aquelas perguntas que força a mente mesmo. Não, e outra coisa, você não tem como conseguir, porque os critérios já fazem faz assim, ó. Já faz a peneira, não é né? para você, sacou? Não é para você. É isso que a gente tem que tentar mudar. Se existe investimento governamental para empreendimento, eu quero também essa porra. Sim. Esse é um papo que a gente também tem que fazer com quem está nesses espaços públicos aí. Esse ano é ano de eleição. Quem tem candidatura, quem é candidato aí, deputado, deputada, senador, governador, saiba que a gente também quer falar sobre isso. Perfeito você trazer essa pauta, porque é isso que eu vou fazer. Microempreendedores... Você falou de uma coisa muito importante, que é a questão política. Eu só vou votar e só vou falar de candidato que venha conversar comigo e me dizer, sim, e seus projetos pra gente que está se lascando, tentando empreender, porque empreendedor precisa de um banco para investir, sim. E não é só para grandes empreendedores. De banco a gente não consegue, não. Isso aí Se você pegar as maiores empresas, elas têm a grana do banco, né? E do Estado. Essa é a pauta. Do Estado, pô. é óbvio. Do Estado. O Estado financia grandes negócios. Financia, a gente não Você consegue. acha que o velho da Van tá apoiando aquele cara por quê? É à toa? Não é à toa. A isenção de não sei quantos milhões de anos aí eu tô me lascando. Beleza, isso é uma pauta aqui, compromisso nosso de fazer um debate sobre essa grana aí, esse ano de eleição. Vamos fazer alguns Exatamente. podcasts aí. Eu quero meu banco. Eu quero meu dinheiro. Vamos fazer alguns Não, e que o Estado financie também. Claro, óbvio. Uma pergunta aí, antes de acabar, qual a perspectiva aí desses desafios aí, para superar esses desafios? Próximo ano, próximos 6 meses, 10 meses. Ir pra casa chorar. Vamos lá, sendo positivo. Rapaz, é difícil falar assim prazo, porque tudo pra gente é inconstante. Depende de números. Dependemos disso real. Então, elas dependem, nós dependemos de vocês. Parada, uma coisa vocês podem ter certeza, parada esperando a gente não tá. Não tá. A gente está buscando todos os meios, todos os contatos, tudo de verdade. Todos os meios mesmo, a gente já falou. Então, prazo eu não consigo te dizer, porque não depende da gente diretamente só, sabe? Se só dependesse da gente, seria... Segura um pouquinho a onda aí, deixa as meninas aí. É até além disso, né? A gente já... a nossa vontade de sair já é... antiga, né? Já é. Mas a gente precisa de um ponto. Tá mais livre para fazer. Estamos nos trâmites, estamos conversando sobre isso. Mas prazo eu não consigo te dizer. Só que estamos fazendo de tudo, né? De verdade. Prazo de você. Até quando vocês ficam lá? Também não sabemos. Não, a gente está com o processo na justiça e estamos resolvendo judicialmente. Porque a proposta, na verdade, o shopping nem propôs nada, não quer nem acordo. Eles querem que a gente pague e saia. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é bem então, assim. A gente está resolvendo judicialmente. Fazer o seguinte, não agradecer de a verdade, vocês. de verdade. É muito bom ouvir. Nós que agradecemos o convite. Ouvir vocês, ouvir as dores, ouvir a história. É uma história que tinha tudo para ser positiva se não fosse a pandemia. Não, vai ser, com certeza vai ser. Mas eu falo assim, a trajetória, a busca, o empenho, a vontade, o querer,
aconteceu no primeiro momento e depois veio a pandemia que foge do nosso controle, infelizmente, né? Mas dizer para vocês que a gente está junto, né? A gente vai fazer o máximo possível para estar divulgando, para estar buscando pessoas, né, que queiram, né? O que tiver de projeto que role grana, a gente vai estar direcionando vocês também, porque a nossa ideia é essa aqui. A gente está estudando um projeto que é o Afro 100, eu falo sempre aqui, que a gente está buscando para nos fortalecermos, para a gente se conhecer, para a gente trocar ideia junto, para a gente realmente crescer em comunidade. Se os brancos fazem isso, se os judeus fazem isso, se os árabes fazem isso, por que não nós? E debater Né? o que resolve, né? Construir coisas que resolvam, Que resolvam as problemas, nossas exatamente. questões. Porque, olha, sinceramente, Trazer essa tradição sinceramente, judia, né? tem umas coisas que o povo Fazer a propõe que não... nossa tradição, construir o nosso, Construir o nosso nosso, passo a pô. passo. É hora de quebrar essa ideia da escravização que ela trouxe pra gente, da gente andar só separado, a gente andar só afastado e só tá legal, bonitinho na hora do reggae, do samba, do pagode, da quebradeira, burrice, pô. né? E falar de negócios. E consumindo dos Exatamente, outros, exatamente. consumindo dos nossos. Exatamente. Agradecer demais, brigadão. Obrigado. Foi a massa gente que que as agradece. águas aí fortaleçam a gente, germinem essas boas sementes que são as Boa nossas sorte ideias, aí Sorte pra você. para que a gente podcast. possa... Obrigada pelo convite, de verdade. Não teria como ter outro rumo a nossa conversa nesse momento hoje, né? Quem sabe em um outro momento a gente possa trazer mais flores Vai ter para outro, vocês. porque outro não- momento, Realmente depois não foram queremos só outro dores, momento. mas no momento as dores estão gritando mais do que as flores, os momentos felizes. Então, sairia da gente, não seria a gente se a gente não colocasse na falasse. mesa tudo que a gente Inclusive, falou. as nossas redes sociais estão abertas, a gente está com um projeto Gratidão. do Vitrine do Poder, o nosso projeto. Gravem lá na loja um vídeo de vocês, da loja, do que vocês têm, que a Dos gente vai empreendedores, bater, se quiser dos também. empreendedores, mas acho que da loja. A gente precisa fortalecer a loja agora. Isso. Né? Grave o vídeo de vocês, a gente vai jogar nas redes sociais, vai divulgar pra galera, lista de contato, bater no WhatsApp. O que a gente tem de ferramenta, a gente vai direcionar a galera pra ir lá. Sacou? Obrigada. Então, vamos fortalecer. Agora foi a história de pensar os próximos rumos. Depois vocês vão contar a história aí maravilhosa da próxima loja, das novidades. Muito obrigado aí. Valeu. As meninas Preto da Caiá, Podcast. Preto Podcast. Mais um. Valeu, gente. Obrigada. Eu xinguei muito, não foi ninguém, eu xinguei. Preto Podcast. Afroempreendedorismo por Afroempreendedorismo.